Olá para você que está acompanhando o canal do Diário do Vale. Hoje a gente está recebendo aqui no nosso estúdio o secretário de Juventude da cidade e o subsecretário Munir e Sérgio, mas mais conhecidos aqui na cidade como Munirzinho e Serginho. Tô certa? Obrigada pela participação, sejam bem-vindos. Não, a gente que agradece aí o convite, o espaço para a gente poder falar um pouco da secretaria, né, Serginho, do nosso trabalho. A gente está entrando agora no 6º mês da criação da secretaria, com muita novidade para essa juventude. É muito bacana essa oportunidade que a gente está tendo de poder expor um pouco do trabalho da secretaria. É isso aí. Bom, muito obrigado pelo convite. Eu acho que essa é a oportunidade perfeita para a gente mostrar as políticas que a gente está fazendo, as políticas públicas. Isso é muito importante para as pessoas conhecerem. Então, a gente usar esse canal aqui é motivo de muito orgulho e a gente fica muito agradecido também para a gente mostrar um pouco dos nossos projetos e das coisas que ainda vão acontecer para a juventude de Volta Redonda. Bom, os meninos estavam me contando, antes da gente entrar aqui no ar, que o objetivo da secretaria, principalmente hoje aqui na cidade de Volta Redonda, é dar o poder de escolha aos jovens. Como é que funciona isso? Qual é essa proposta? Então, a gente, desde o momento que a gente foi convocado, né, para assumir a secretaria, que foi criada esse ano, a gente entrou com a cabeça muito focada na educação, a capacitação e a geração de emprego. E da gente poder pegar esse jovem vulnerabilidade da periferia e dar poder de escolha para ele. Porque a gente sabe que muitas vezes ele segue um caminho que não é bem o que ele deseja, justamente por não ter oportunidade. Então eu acredito que o nosso trabalho enquanto secretaria é gerar essa oportunidade para ele poder escolher o futuro dele de fato. Perfeito. E a gente percebe que quem está fazendo esses projetos, quem está botando a mão na massa são os próprios jovens, que a gente consegue perceber essa juventude tendo a voz. E como é que é isso, né, de ter vocês tão jovens na frente de uma secretaria tão importante, falando de jovem para jovem? Eu acho que isso conecta muito, né? Com certeza, eu acho que a secretaria nossa é formada por jovens, eu com 21 anos, Munirzinho com 26, e a gente tem outras pessoas lá que são jovens também, e isso é muito bacana, porque a gente consegue transmitir através dos nossos projetos, dos nossos trabalhos, das nossas ideias, o que a juventude está pensando. E a gente, com essa pegada mais jovem, a gente consegue também falar a linguagem deles, quando a gente vai nas escolas, nas universidades, a gente consegue transmitir também um pouco dessa identidade que o jovem precisa ter para também acompanhar o raciocínio e seguir comprando a nossa ideia, que é as políticas públicas voltadas para eles mesmos, que são a juventude de Volta Redonda. Serginho e Munirzinho, nesse tempo que vocês estão à frente da secretaria, ainda são 6 meses, né? Um tempo pouco, mas o que vocês observaram do perfil da juventude de Volta Redonda e dos principais desafios para vocês se conectarem com esse público? A gente, quando assumiu, a gente veio muito com a cabeça, né, Serginho, de criar uma identidade da secretaria com o jovem. A gente ter os nossos grupos de jovens onde a gente possa atuar e levar os projetos. Então a gente se aproximou muito dos CRAs, né, que é dominado pela assistência social, que é um grande parceiro da secretaria, com a associação de moradores, com as escolas, que normalmente são as escolas estaduais, que estão dentro do nosso público, para a gente criar essa identidade com os jovens e poder ter uma infiltração maior nesse meio, né? Porque a gente sabe que não é fácil, mas como o Serginho falou, a gente falando a mesma linguagem deles, estando presente, a gente consegue essa comunicação, essa conexão. Então, acho que durante esses 6 meses, a criação de grupos de jovens ou a inserção da secretaria em grupos já existentes é muito importante para os projetos darem certo. E eu acho que também, complementando a fala do Munir, a juventude ela quer ter uma voz. É isso que a gente busca fazer, dar voz para a juventude, para cada vez mais ela ser ativa na nossa cidade, porque a gente é o futuro de Volta Redonda, então eu acho que a gente busca muito isso, dar voz àqueles que querem ser mais ativos e que querem também buscar uma oportunidade melhor para a sua vida e que estão começando agora, triando agora o caminho da vida. Serginho, falando isso sobre dar a voz, o que vocês já perceberam que essa juventude quer falar, que ela não está segurando mais, que não tem papas na língua? O que o jovem de Volta Redonda quer dizer? Eu acho que principalmente o jovem hoje está voltado para a tecnologia. Eu acho que é uma questão que é muito importante, tem tudo a ver com o mundo atual, onde a gente percebe que a tecnologia vem dominando através das inteligências artificiais, e isso a gente percebe
no nosso dia a dia, e a gente já começa a notar também que os jovens estão buscando isso, e a gente já percebendo isso, já está começando a fazer cursos. Hoje a gente tem um curso de tecnologia no Centro Oportunizar, que fica ali na Vila, em frente a uma papelaria bem conhecida. Então a gente tem aulas lá, é muito bacana, os jovens estão aproveitando, as vagas se esgotaram muito rápido, mas a gente vai estar abrindo mais vagas aí durante um ano, e mais para frente vai vir uma novidade aí muito importante também, que a gente vai soltar, voltada para a tecnologia, para o jovem ter cada vez mais, saber lidar com a tecnologia, as novas tecnologias que estão chegando. Vale a pena dizer que tudo que a gente tem feito na Secretaria, os projetos, a gente tem pesquisado, ido conhecer projetos semelhantes e vendo realmente como funciona, né? Então, adicionando um pouco do que o Serginho falou, essa questão da tecnologia, programação, inteligência artificial é algo que não só a gente quer oferecer, como é algo pedido pelos jovens. Então a gente visitou um outro município, que foi Petrópolis, em busca de projetos que foi apresentado para a gente, voltado para essa área de programação, que a gente sabe que no Brasil existem mais de 500 mil vagas em aberto, porque a gente não tem pessoas capacitadas para estar nessas vagas. Então é uma oportunidade que a gente pode gerar através de cursos para os jovens adentrarem o mercado de trabalho. Perfeito. Eu estou aqui com um apanhado de atividades que a Secretaria já fez ao longo desses 6 meses, e aqui a gente tem foto, aqui a gente tem um pouco das histórias dessas atividades. Eu queria que vocês pudessem pontuar para a gente sobre esses projetos, como é que tem sido a experiência junto com essa juventude de Volta Redonda. A gente, na verdade, a gente começou a pensar desde outubro do ano passado, né, quando eu fui chamado para ser o secretário, o prefeito Neto e o deputado Munir me fizeram esse convite, e eu fiquei muito com o pé atrás, porque eu nunca tive pretensão de assumir essa posição, mas quando eu descobri que eles estavam falando de Serginho, a gente foi chamado junto para essa notícia, eu fiquei mais aliviado, porque o Serginho é um amigo meu já de longa data, eu sei da capacidade dele. Então, a partir daí, quando a gente foi convocado, a gente já começou a pesquisar, né, Sérgio? Projetos, o que já era feito aqui em Volta Redonda, e a gente deu muita ênfase no projeto que está acontecendo já, que é o Passaporte Universitário, que é um projeto voltado para os jovens do 3º ano da rede pública, que é um pré-vestibular social, onde a gente dá uniforme, material, passagem de ida e volta, lanche, para os jovens fazerem o curso para o Enem. E a gente sabe que é muito importante esse passo para a juventude, muitos deles nem têm essa noção, esse conhecimento. Então a gente podendo fazer, agregando nesse sentido, é muito importante, porque a gente sabe que a educação transforma, né? Sim. Então foi algo que desde o ano passado a gente já tem buscado para poder executar aqui em Volta Redonda. E aí eles vão durante a semana para um colégio específico, e aí tem aquelas matérias voltadas para aquilo que eles vão utilizar na prova do Enem. Isso. Exatamente. Acontece de terça, quarta e quinta no Colégio Delci Horta, e eles recebem aulas. A gente conseguiu parceria com a Unifor, com a UF, com alguns outros parceiros, e eles recebem as aulas e aí voltadas aos conteúdos que vão cair na prova do Enem. Então é um curso preparatório de 6 meses, bem intensivo. A gente buscou realmente oportunizar eles, porque hoje a gente sabe que o jovem tem algumas dificuldades para poder ir num curso, e a gente conseguiu disponibilizar para eles passagem, um lanche, material escolar. Então foram coisas que a gente teve essa delicadeza, esse tato, porque a gente sabia que sem essas ferramentas dificilmente o jovem conseguiria continuar no curso, e hoje a gente está vendo o resultado disso. A gente tivemos 0 desistência, todos os alunos comparecendo, as turmas cheias e muitos pedidos para mais vagas. Sim. Foi o nosso primeiro ano, a gente começou com um número determinado de alunos, e para ano que vem a gente já soltou essa novidade, prefeito. Hoje são 60 vagas que a gente tem disponível, e no dia do lançamento do projeto, lá no auditório da UGB, que é uma parceira nossa também, o prefeito Neto anunciou que vão ser 120 vagas ano que vem. Ele dobrou a quantidade de vagas. Ele é acelerado, mas já era também um objetivo nosso, porque a gente sabe da importância da educação, de entrar numa universidade, de como que ela pode transformar a vida de um jovem, ainda mais que veio da periferia, que muitas vezes pode ser o primeiro da família a se formar numa universidade.
Perfeito. Exatamente. E falando um pouquinho sobre cultura, lazer, como é que a Secretaria tem trabalhado nessas áreas? A gente, conversando antes, a gente falou até do projeto que é o Passaporte Cultural, é uma parceria com o Governo do Estado. Até agradecer ao deputado Munir, que nos ajudou a ter essa parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, lá do Rio, do estado do Rio, e a gente consegue levar os jovens a alguns monumentos históricos do Rio de Janeiro. Então a gente leva eles de van ou ônibus daqui de Volta Redonda para lá e eles podem conhecer. A gente levou eles no Museu da Manhã, no Forte Copacabana, no Museu do Flamengo, vamos levar ao Maracanã também. Planetário. Então, Planetário, são diversos monumentos que tem lá no Rio e sim, está sendo um sucesso, as vagas estão acontecendo, acontece no Centro Oportunizar, no CRAS também pode ser feita, e a gente está muito feliz com esse projeto, está dando muito certo. Eu acho que muita gente que não teria condições de visitar esses locais, de ter essa cultura, está sendo oportunizada através da Secretaria da Juventude, através do Governo do Estado, através também do deputado Munir, que vem nos ajudando para a gente trazer cultura para a juventude de Volta Redonda, que é importante. Eu fico imaginando os relatos que vocês têm recebido de retorno dessas viagens, né? Como você bem disse, infelizmente muitos jovens aqui, muitos adolescentes, talvez nunca saíram nem do bairro, como Sim. o Munirzinho estava pontuando, né? Então, assim, quando eles vão, o ônibus já deve ser aquele burburinho, Sim. e quando volta, então, cheio de histórias para contar. Com e certeza. é muito bacana, porque quando a gente recebeu o convite, o prefeito Neto falou que... Falou não, né? Exigiu, na verdade, que Volta Redonda fosse referência em questão de juventude no Brasil, assim como já é em todas as outras secretarias, como saúde, assistência e educação. E a gente teve essa missão, né? Então a gente está a todo momento buscando coisas novas. A gente também está participando de um projeto junto com a Secretaria de Desenvolvimento e Turismo do Sodré, que é o Turistando VR, onde a gente leva os jovens de Volta Redonda em pontos turísticos de Volta Redonda do município, que é o Raulino, na própria Cicuta, que a gente estava falando. Bico do Arigó. O Bico do Arigó. Para conhecer até a Pra própria conhecer a história, história. né? Muitos deles nem saíram do bairro. Como Não tem você disse, exatamente. O shopping já é algo que abre a cabeça deles, sabe? Então, essa questão da cultura, fomentar a cultura, a gente consegue dar perspectiva de vida para o jovem. Então, é isso que a gente tem batido muito na tecla, né? E o que você falou, conhecer a história da nossa cidade, a gente tem alguns monumentos. O monumento ali em frente à CSN é o único monumento em local aberto do Oscar Niemeyer, pouca gente sabe disso. Então, é muito bacana, a nossa cidade é muito rica em história e a gente quer levar isso também através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Nosso parceiro, o secretário Sodré, conseguiu oportunizar a gente, ele está levando o nosso grupo dos jovens, então a gente está muito feliz. Porque às vezes as pessoas conhecem o Raulino, nunca foi no Raulino. O Raulino é um estádio maravilhoso, não perde para nenhum do Brasil. E saber que o estádio conta com alguns benefícios, pode fazer uma consulta, então fisioterapia, diversos outros benefícios que está atendendo a população, isso é muito importante. Eu acho que o jovem está ciente disso, que tem serviços que ele pode usufruir, que a família dele pode usar, é muito importante e a gente enriquece ainda mais a nossa cidade. E é muito importante também, eu imagino, o trabalho que vocês fazem, quando você me diz de dar essa oportunidade, de dar esse poder de escolha, de mudar o pensamento da juventude, né? Quando você mostra uma cidade nova, quando você conta a sua história, quando você oportuniza para que ele faça um curso para fazer melhor a prova do Enem, você está abrindo uma janela gigante para eles irem embora, né? Exatamente. Sim, é muito importante porque a partir do momento que a gente cria esse vínculo com o jovem, a gente consegue ser mais assertivo nas ações. Porque a gente sabe também que não é fácil. A gente atua com jovens de 15 a 29 anos, muitos deles trabalham, são jovens aprendizes ou estão nessa faixa de 18 a 29 anos que tem que conciliar escola, faculdade com trabalho. E a gente sabe que não é fácil você chegar em um curso 7 horas da noite, sair 10, acordar no dia seguinte. Então, a gente criando esse vínculo, a gente consegue manter o jovem lá assíduo, mostrar a importância disso para o futuro dele e que realmente vai fazer diferença na vida dele para que não haja desistência. Isso é uma missão nossa, esse acompanhamento. A gente não chega lá, lança o projeto e espera que o jovem vá participar. A gente sabe que não é só isso que a gente deve fazer.
Então a gente está lá todo dia conversando, mandando mensagem, criando realmente essa conexão com o jovem pessoalmente, né? Não algo além do grupo, a gente cria essa conexão pessoal para poder garantir realmente que ele não desista, que ele é um parceiro nosso, né? O jovem é a joia da secretaria. E também a gente escuta os relatos também das lojas, de empresas, de empresários, falando sobre a falta de mão de obra. Ou a mão de obra é escassa, não qualificada, e a gente tem duas opções, ou ficar reclamando ou agir. Eu acho que a gente, desde o princípio, falou, vamos agir, vamos pegar essa juventude e qualificar. É a única forma que a gente vai ter, também a longo prazo, não é agora, mas de a longo prazo, qualificar cada vez mais a mão de obra e qualificar os jovens para conseguir cada vez mais galgar empregos, posições maiores na vida e no mercado de trabalho. Isso é bacana que o Sérgio falou, porque desde o primeiro momento a gente tem buscado essa proximidade com as empresas privadas, com a CDL, com a SIAP, com as indústrias, porque a gente sabe que são eles que empregam. Então a gente tem que gerar mão de obra qualificada para poder não só entrar numa empresa, como se manter lá. Então, o objetivo é sempre pensar a longo prazo, né? Exatamente. E aí eu queria falar com vocês uma coisa que é bem desafiadora para essa juventude hoje, que é muito tecnológica, que quer tudo para agora, que às vezes não tem muito tempo para esperar, que a gente sabe que hoje que todo mundo que está com o celular na mão quer tudo para ontem, né? A gente está conectado o tempo inteiro. Como é que a gente faz isso, né? Nessa mudança de pensamento, como é que a gente une as empresas, como é que a gente une essa juventude para esse anseio que eles têm do agora? Porque às vezes está se qualificando para o mercado de trabalho, mas aí entra no mercado de trabalho, daqui a pouco não está mais naquela empresa, vai para outra. Como trabalhar com a juventude de hoje? Eu acho que esse é um tema que vem afetando a juventude, que é a questão, o jovem hoje quer tudo para agora, muito rápido. Hoje a gente tem uma questão que a gente vê muitas das vezes os influencers, pessoas na internet postando uma vida que elas não têm e acaba influenciando o jovem a achar que também tem que ter essa mesma vida, tem que conseguir as coisas na mesma hora, no mesmo tempo que essas outras pessoas conseguiram, e não é assim. A gente sabe que não é assim. O jovem tem que ter um planejamento, às vezes tem que ter paciência, as coisas talvez não dê certo da noite para o dia, mas a gente tenta conscientizar através de palestras, através de bons exemplos que a gente vê, que através da educação conseguiu realmente mudar a sua vida, mudar a vida da família, e que não é nada da noite para o dia. Sim. Porque a gente vive, a gente que é jovem, a gente sabe, né, Muni? Que a gente quer as coisas, às vezes, do dia para a noite, fica frustrado que não acontece, mas com calma, com paciência, com trabalho, com estudo, o jovem pode alcançar e vai alcançar, e a gente, como secretaria, está aqui para ajudar. A gente sempre, nos lugares que a gente vai, a gente gosta de falar que a secretaria está de portas abertas para o que precisar. Quando o jovem chega na secretaria, o jovem, ele, às vezes, com um problema que talvez a gente não tenha alçada, a gente faz questão de ajudar, de encaminhar, de fazer realmente a vida do jovem ficar mais fácil. A gente sabe que hoje em dia nada é fácil, tudo está difícil. Ficar mais fácil no bom sentido. No bom sentido, a gente sabe que as coisas são difíceis mesmo, principalmente para quem é jovem, está começando a vida, começando no mercado de trabalho, fazer o currículo no Centro Oportunizar, a gente oferece a criação do currículo. Então a gente tenta facilitar, no bom sentido, a vida do jovem que está começando a vida, para não desistir, porque é essa mensagem que a gente quer levar. Bom, a gente já está caminhando aqui para o final do nosso bate-papo, mas eu queria perguntar para vocês o que vocês querem pontuar e qual é o recado que vocês deixam aí para a população jovem da cidade de Volta Redonda, sabendo que Volta Redonda, ela é inclusive referência para todo o sul do estado. Então fica todo mundo de olho para cá, né? E agora com a conectividade, o jovem de uma cidade se conecta com o outro, conversa com o outro. Então o que a gente pode falar para essa juventude que está assistindo a gente? A verdade é que Volta Redonda lança a moda, né? Mas o que eu queria, na verdade, pedir para os jovens é que confiem na Secretaria da Juventude e confiem no processo também, porque eu sei que a gente tem muita gana de fazer as coisas acontecerem, de correr atrás, mas a pressa realmente é inimiga da perfeição. A gente chegou muito afoito muitas vezes na secretaria, até por experiência própria, e quando a gente correu, a gente teve que desacelerar para as coisas darem certo. Então a juventude tem que entender
que as coisas são feitas através de um processo e que a secretaria está aqui para ajudar nesse processo em todos os sentidos, desde a base até a finalização. A gente está o tempo todo nas redes sociais, a gente tem um WhatsApp, tem tudo para ajudar o jovem e a gente quer ter esse vínculo com o jovem para poder escutar, poder saber o que vocês precisam, porque a gente precisa dessa troca. É muito fácil a gente pegar e pensar em 5, 10 projetos, lançar os projetos e não ser o que realmente vai ser assertivo, né? Com certeza. Então a nossa comunicação, que a gente tem feito isso, a gente tem um projeto que é só para comunicação com o jovem, que é o Fala Tu, onde a gente vai nos lugares, nos grupos de jovens, como eu falei, nas associações, nas escolas, nos CRAs, e bate esse papo realmente informal com o jovem para saber o que a gente pode oferecer para ele. A gente está investindo muito e criando muito vínculo com os greves estudantis, é algo que a gente quer resgatar aqui para Volta Redonda, né? A gente tem uma relação muito boa com a Secretaria de Educação Estadual, que é o SEDUC, com os diretores das escolas estaduais, a gente quer resgatar essa questão do Grêmio, que a gente sabe que são lideranças que o que a gente faz enquanto secretaria, eles vão ser nossos porta-vozes dentro das escolas, para poder passar os projetos, passar realmente a visão da secretaria e ser nosso porta-voz, ser quem vai pegar o jovem, levar até a gente, porque muitos deles têm vergonha, não quer chegar até a gente, não quer falar do problema. Então a gente tendo esse porta-voz de jovem para jovem, de estudante para estudante, de amigo para amigo, é um caminho que a gente corta para poder realmente atingir o jovem. Então, o que eu quero pedir é confiança na secretaria, o trabalho está sendo feito com muito orgulho, com muita garra, a gente está o tempo todo buscando coisas novas, olhando como é que está a situação geral do mercado, dos municípios, para poder trazer tudo que é de bom e do melhor para a juventude de Volta Redonda. Perfeito. Bom, primeiro eu queria agradecer ao prefeito Neto por acreditar na juventude de Volta Redonda. Eu acho que a criação da Secretaria da Juventude é a sementinha criada para Volta Redonda se tornar referência no Brasil, como na melhor idade. Volta Redonda hoje é referência em todos os lugares que você vai no Brasil, você escuta que Volta Redonda é referência na melhor idade. Eu acho que a criação da Secretaria da Juventude é a sementinha para lá no futuro a gente se tornar uma referência na juventude. Então, eu quero falar para a juventude confiar na gente, como o Munir disse, e o trabalho está sendo feito, a gente está escutando os jovens, a gente está trazendo políticas públicas para eles e deixar a gente de portas abertas. A gente quer atender, a gente quer trabalhar para os jovens. Eu acho que essa é a nossa maior missão e a gente, aos poucos, com muito trabalho, vamos conseguir e pouco a pouco a gente vai ser referência aí no país com a juventude, pode ter certeza disso. Maravilha, Sérgio e Munir, muito obrigada pela participação, esse bate-papo foi muito gostoso, com certeza a juventude aí já vai acessar, a gente vai deixar tanto aqui na tela, como também nos nossos caracteres ali no YouTube, o Instagram, o Facebook, e atenção, eles falaram do WhatsApp, né, porque você que quer falar, você que quer sugerir, vai aparecer aí na tela, o telefone 24 99 255 0212, acertei, tá certinho, né, tá aqui tudo certo, obrigada pela participação, gente. A gente que agradece aí o convite. A gente quer também fazer um convite para vocês conhecerem a secretaria, verem como é que é o nosso dia a dia lá, irem nos projetos, né, Sérgio? Quem sabe a gente leva vocês para conhecer o Rio de Janeiro. Isso aí. A gente agradece, obrigado pela oportunidade, obrigado ao Grupo Pansartes por toda a oportunidade e também mandar um abraço e um agradecimento também à nossa equipe da secretaria. Sem eles, nada seria possível. Se não falar do Léo, vai ficar bravo. O nosso chefe de gabinete, Léo, o Vinícius, a Ágata, a Jasmine, o Pedrão, o Pedro Alcântara, todo mundo é importante. Patrícia, Patuca. Então a nossa equipe também é muito boa. A gente tem uma das melhores equipes e a gente agradece muito a eles que trabalham incansável aí pela juventude. Com uma equipe pequena a gente faz muito. Isso aí. Mais uma vez agradecer o prefeito Neto pela oportunidade, pela confiança e o deputado Munir por tudo que tem feito pela Secretaria da Juventude. Perfeito. Sérgio Munir, muito obrigada pela participação, até uma próxima e é isso. Esse foi o nosso bate-papo com a Secretaria da Juventude aqui da cidade de Volta Redonda. Até mais.